Muito boa noite a todos os irmãos, todos os ouvintes. A gente está aqui mais uma vez no canal Viajando com Propósito e vamos dar seguimento, à mensagem que nós iniciamos, falando sobre Davi, Temos muita coisa a aprender com Davi, Tivemos ali nas primeiras mensagens, a dificuldade, o propósito primeiramente de Deus para a vida dele, um homem que por diversas vezes experimentou a presença de Deus de uma forma protetiva, no caminho, no trajeto de vida dele. E nós vamos entender um pouco mais nessa noite, como nós devemos se comportar, porque assim como Davi foi escolhido, você e eu também tivemos um dia a escolha de Deus ao nosso favor. Hoje nós vamos se prender aqui ao texto, que fala sobre o momento em que Davi ele chega até o campo da batalha, aonde todos sabem, Se você não sabe, Davi chega até o campo de batalha, onde havia um gigante que estava afrontando o povo, que estava ali afrontando o rei Saul, afrontando ao exército de Israel, pedindo um homem para que lutasse contra ele. E o vencedor dessa luta, seria o povo que dominaria sobre o outro. No caso, os filisteus versus o povo de Israel aqui. E no meio do exército de Saul não havia ninguém que se prontificasse para lutar com o gigante. Estou dando uma explanada para que vocês entendam. Aquele que não assistiu os outros vídeos, assista, Nós temos aí, está aí no canal. E Davi agora chega enviado pelo pai Jessé, já ungido pelo profeta Samuel, uma unção que foi feita isso dentro da casa, diante da família, diante dos irmãos. Davi foi o último apontado como provável escolhido de Deus. Os outros demais irmãos foram apresentados, mas todos eles Deus rejeitou. Agora, depois que Davi é apresentado, o profeta Samuel recebe a ordem de Deus e unge a Davi. Naquele momento, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se apodera de Davi. E chegando o momento da batalha, logo depois, nós aprendemos aqui que Deus não unge ninguém para ficar parado. Deus não unge ninguém para ficar sentado em uma cadeira, não. A unção, o que é a unção? É uma capacitação dada pelo Espírito de Deus à pessoa escolhida para a devida missão, No caso aqui, Davi seria o rei de Israel. Ele foi ungido, capacitado pelo Espírito Santo, ali naquele ato profético, para que ocupasse, o trono em Israel, porque Saul já havia sido rejeitado por Deus pela desobediência. Então Davi, ele chega até o campo de batalha, encontra ali o caos formado, o gigante afrontando todo o exército. Ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante. Agora Davi chega, capítulo 18 de 1 Samuel. A Bíblia fala que Davi chegando capítulo 17, versículo de número 26, depois que Davi ouve aquela afronta, depois que ele vê o que estava acontecendo, Davi começa agora a falar uma palavra diferente
daquilo que o exército, né, estava ali comentando, porque todos estavam com medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. E Davi, vendo aquele problema, né, ele começa a falar algo diferente daquilo que estava no meio do povo. E ele começa dizendo assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então, nós vamos dizer aqui, Davi agora com a palavra de ousadia. Davi não temeu o gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante. E a pergunta que ele faz aqui é uma pergunta que não era feita ali, no meio do povo. Porque ninguém tinha coragem. Eu quero aqui fazer menção acerca do quadro que estava ali. O exército, havia homens capacitados, homens com espada, homens com a vestimenta, né, de batalha, espada, capacete, couraça, botas, enfim. E agora chega Davi, que foi ali para entregar uma encomenda que o pai Jessé havia enviado para os irmãos, que eram soldados, que estavam ali no exército. Ele leva pão, leva queijo, leva torrada, não é isso? No versículo de número 16, né? 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos uma efa de grão tostado, 10 pães e 10 queijos, e corre para levar, né, aos seus irmãos e ao exército. Então, o versículo 17, ele estava numa missão de entregar pãozinho, alimentação ali para a família que estava em batalha. Chegando lá, Davi encontra com esse gigante, vê a afronta e ele começa agora a se posicionar. Uma coisa eu aprendo, e eu quero que você entenda, que quando a unção de Deus está sobre a vida de alguém, quando a unção de Deus ele está sobre uma pessoa, Deus, ele tem os seus meios de realizar o propósito. O próprio Espírito Santo, ele te leva ao local aonde Deus vai manifestar a sua presença, a sua unção através da pessoa. Davi aqui, ele já tinha sido ungido. E como eu já disse, não tem como você ser ungido, separado por Deus e continuar parado. Fiz menção no vídeo passado acerca do que Jesus disse a respeito da escolha, que não se pode esconder a uma lâmpada, né, que é acesa debaixo da mesa, mas antes é colocado no lugar mais alto da casa para que dê luz, dê claridade a todos que estão na casa. Com Davi não foi diferente. Davi foi ungido e chegou o momento agora, através dessa passagem aqui, nesse trecho, de Deus mostrar o propósito, revelar o propósito na vida de Davi.
Eu quero dizer algo de Deus para a tua vida. Não importa aonde você esteja. Não importa quanto você tem no bolso, qual é o poder aquisitivo que você tem, o grau, o nível de estudo que você tem. Se Deus fez uma escolha, se Deus ele apontou o dedo para a tua vida, Deus ele tem o poder, Deus ele tem o controle do propósito. Ele, na sua infinita bondade, ele cria situações, ele traz, para a vida da pessoa o projeto. Foi assim com Davi. Ele estava lá no fundo de casa, cuidando de poucas ovelhas. Mas quando chegou o tempo de Deus, através da unção, ele foi direcionado para o campo, para o momento onde Deus ia agir através da vida dele. Davi não era aqui um soldado capacitado segundo a ordem do exército. Porém, Davi carregava algo sobre a vida dele, que havia sido dado por Deus: a capacitação, a ousadia, a ausência do medo estava dentro de Davi. Por quê? Porque Deus estava com ele. E eu quero dizer, meu ouvinte, meu amigo, que se você encontra em um campo de batalha, talvez alguém não olhe para você e não dê nada. Talvez você não tenha a capacitação que alguém tenha. Talvez você não tenha a formação que alguém tenha. Mas se Deus ele apontou o dedo para a tua vida, se Deus te ungiu, ai o minai, ramanto que a Súria andará, ele vai fazer acontecer. Ele irá fazer acontecer na tua vida. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Se o Senhor te ungiu, se o Senhor te levantou aonde você está, pode ter certeza que o gigante que se levantar contra a tua vida não permanecerá de pé. O Senhor será contigo na peleja, Davi. O Senhor será contigo na batalha. O Senhor será contigo. Creia nesta palavra. Davi foi levado até o lugar, carregava a ousadia de Deus e aquilo que o povo não falava. Aquilo que o povo não se... Os exércitos, os soldados não se posicionavam, Davi se posicionou. E Davi começou a encorajar. Davi começou a animar o exército. Quem é este? Quem é este incircunciso que está afrontando? Davi olhava ele como coisa nenhuma. E ele falando esta palavra, ainda com o povo, nós vemos a primeira dificuldade que Davi encontrou. Ele encontrou o descrédito. Ele encontrou pessoas que não acreditavam na mensagem que ele estava falando ali. Glória a Deus. Veja bem o versículo de número 28. Quando Davi ele começa a dizer, como ele começa a desmerecer o gigante, Eliabe, seu irmão, abre a boca e diz, ou melhor, versículo 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar-lhes aqueles homens,
acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Veja bem, nem todo mundo vai gostar do que você fala. Nem todo mundo vai acreditar naquilo que você está dizendo. Mas não importa. Não importa o que eles vão achar ou deixar de achar. Contigo está o propósito de Deus. Contigo está a escolha de Deus. E se Deus te escolheu, meu querido, vá adiante. Se você foi escolhido por Deus, não dê ouvidos. Não olhe para a ira daquele que não quer ver você nas batalhas vitorioso. Não dê ouvidos àqueles que vão se irar quando você abrir a boca e falar aquilo que Deus diz. Porque não importa. O próprio Cristo, olhando para os discípulos, antes de subir ao mundo, aos céus, ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Jesus não se preocupou com aqueles que não iam crer. Ele se preocupou em encorajar os discípulos. Vão e preguem, anuncie, fale o que eu estou ensinando a vocês. Aleluia. Não importa, meu irmão, se vão te chamar de louco, se vão chamar de lunático, se vão chamar você, sabe lá o que vão inventar na sua vida. Se vão te caluniar, não importa. Continua falando o que Deus te manda. Continua anunciando aquilo que Jesus colocar no teu coração. Davi sabia. Davi carregava o propósito. E Eliabe logo se acende a ira por ouvir Davi falar aquelas coisas. E ele continua dizendo, não se acendeu somente a ira de Eliabe. A Bíblia fala que ele abre a boca e diz assim para Davi: por que descesse aqui, Davi? E a quem deixasses aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Olha só o que Davi enfrenta aqui. A visão contrária. Uma visão que não refletia a pessoa de Davi. Tem muita gente que vai olhar para você e vai fazer igual Eliabe. Vai te julgar. Vai se irar contra a tua vida. Vai questionar o seu posicionamento. Eliabe aqui se posicionou. O que você está fazendo aqui? E aquele trabalho com as ovelhas? O que você está fazendo aqui? Deixou as ovelhas com quem? Eu bem sei que tu és presunçoso, Davi. E eu sei que você tem maldade no coração. O que falar? O que dizer diante de uma acusação dessa? Me diga. Como dialogar com uma pessoa que olha para você e te julga? Se ira contra você. Como que você deve reagir a esse tipo de gente? Davi aqui deu uma aula. Ele tentou diálogo com o irmão Eliabe. Ele abre a boca e: que fiz eu agora?
Não existe razão para isso. Viu, Eliabe? Não existe razão para você se irar contra mim. Não existe razão para você me acusar que eu sou presunçoso. Não existe razão para você me apontar como maldoso. Não. Por que razão você está fazendo isso? Se prepare. Se você estiver debaixo de uma escolha, debaixo de um propósito, vai ter gente que vai apontar para você, vai te caluniar, vai te julgar pela aparência, vai dizer, olha, tá querendo aparecer, é presunçoso, tá querendo aparecer, é maldoso, eu sei muito bem quem é ele, eu sei muito bem quem é ela, mas faça como Davi fez, não dê ouvidos a voz contrária de pessoas que não querem ver você vencer na vida, você vencer diante das batalhas, você se encontrar com o gigante. Tem muita gente aí que tem medo que você vença o gigante, tem muita gente que tem medo que você apareça no campo da batalha, porque elas não têm coragem de colocar a cara, não têm coragem de aparecer no campo, mas Deus te deu essa ousadia. Não olhe para Eliabe e Davi, deixa de ouvir a voz de Eliabe, começa a olhar para Deus que te chamou, começa a olhar para que Deus falou contigo, faça a vontade de Deus, não permaneça parado diante de palavras negativas. Essa palavra ela vem de encontro com a vida de muitas pessoas que foram escolhidas por Deus, mas por conta de palavras contrárias, de visões, pessoas que julgaram pela aparência, lançaram a palavra de tropeço, disseram que você não ia conseguir, mas hoje, pela bondade de Deus, nesta noite, eu sou o vaso de Deus para dizer a você, Davi, olha para Deus, não olhe para Eliabe, olhe para Jesus, não olhe para Eliabe. O escritor aos Hebreus diz assim, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Olhe para Deus, não olhe para Eliabe. Ralabai Comenekia, Uricantalai, Xandagassúria, Rilamanto Ricantalai. Não olhe para Eliabe. Eliabe não tem compromisso com Deus. Eliabe só quer status. Eliabe ele só quer o nome de soldado. Ele não enfrenta a batalha, não tem coragem, Davi, que você tem. Eliabe só tem tamanho, mas não tem coragem. Em nome de Jesus Cristo, Davi, seja você escolhido de Deus, escolhida de Deus. Levanta-te, porque a unção que Deus investiu em você não é para ficar parado aí, não. Não é para ficar enfiado neste quarto, temendo a palavra do homem. Não tema o homem, levanta-te, porque Deus está contigo, Deus está com você nesta batalha. Glória a Deus. Orecai, Assúria, Oriando que andaramassuria, Aricalabai andaramassuria. Se eu fosse ouvir palavras negativas, eu estava lá num estado miserável lá atrás. Se eu fosse olhar contrário de pessoas que olham para mim e me julgam pela aparência, eu estava parado, mas eu creio na unção daquele que me chamou, eu creio na unção que me libertou. Jesus me ungiu, e assim como Isaías, ele profetiza, eu também faço das palavras de Isaías nesta noite. Eu faço as palavras e tomo posse. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos, para anunciar aos presos a liberdade, para abrir os olhos dos cegos, para abrir os ouvidos do surdo. Deus me chamou para pregar o evangelho, quer você creia, quer você não creia. Jesus, ele está voltando, ele está às portas, ele está para se manifestar não somente aos escolhidos, mas como todo mundo. Recanto que andácia. Ah, se eu fosse dar ouvido a tanta
conversa fiada. Horecai anda surica, homeneke assúria, horicalamanda gassúria. Ah, se eu fosse dar ouvido a tanta baboseira que falam, me desencorajando, aleluia, zombando. Mas Deus é maior, eu sei que Deus é maior, e assim como eu sei, eu também te encorajo nesta noite. Levanta-te em nome de Jesus e vá à batalha, porque esse gigante ele vai cair. Horecai, hui canto que menécia, hui acaçui, hiramanda gokone que andaramas. Em nome de Jesus, Davi, receba a unção que eu estou recebendo aqui. Receba a unção, receba a graça, receba a coragem. Não dê ouvido a Eliabe. Não dê ouvido a Eliabe. Aleluia. Aleluia. Davi, quando olhou para Eliabe, tentou diálogo. Diálogo que não teve sucesso. Davi faz o seguinte no versículo de número 30. E desviou-se Davi dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Se Eliabe não quer te ouvir, se Eliabe acha que você é presunçoso, se Eliabe acha que você é maldoso, se desvie. Não fique parado dando pérola aos porcos. Se ele não acredita na mensagem que você carrega, não importa, se desvie. Vai adiante. Tem pessoas que estão esperando uma palavra da tua boca, Davi. Existem pessoas que vão dar ouvidos ao que você está pregando, anunciando. Davi carregava uma mensagem de vitória, aleluia, uma mensagem de encorajamento. Davi carregava o propósito, Davi carregava Deus dentro dele. E quem carrega Deus dentro dele, não tem tempo para ficar ouvindo conversa fiada. Não tem. Ele vai até o propósito. Fale com quem quer falar com você. Anuncie. Não fique parado dando ouvido a Eliabe. Se não acreditarem, não importa. Eliabe verá. Eu estou profetizando hoje. Eu estou profetizando nessa hora. Eliabe verá o Deus que está contigo. Eliabe enxergará o Deus que está ao seu lado. Eliabe verá o Deus que te ungiu fazer você vitorioso em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Aleluia. Eliabe vai ter que ver. Ele acreditando ou não. Ele zombando de você ou não. Ele falando mal de você ou não. Eliabe terá que ver a unção que está sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Davi não parou diante de Eliabe. Não. Davi se prontificou a continuar o propósito. Aleluia. Nesta noite, talvez eu esteja falando com pessoas que estejam desesperançadas. Escolhidos de Deus que, em um primeiro momento, foi ungido, separado por Deus. Mas neste momento, se encontra desanimado, parado, por conta da palavra negativa de alguém, por conta de uma visão contrária de alguém. Mas nesta noite, o Espírito de Deus te encoraja a você escolhido. Encoraja a você escolhida. Não pare. Levanta-te em nome de Jesus.
Orei que antore cai mandou, Hiramanto que andará massúria, Rablai comené que andará machébia, canto lébia. Oh Deus de poder, talvez você foi vítima de uma acusação como essa e não soube lidar com a situação. Eliabe se levantou contra a tua vida, disse que você é presunçoso, maldoso, te julgou como irresponsável, mas nesta noite Deus manda eu te dizer: se desvie de Eliabe e faça a minha vontade, porque eu serei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. O Rabá cantou que benécia, Oricalamanto com meneque andaramaché, o Rablá blá suri cantai, o meneque assúria, levanta em nome de Jesus, Davi. Você que é escolhido de Deus, é escolhida de Deus, parou na acusação, na calúnia. Você está parado porque alguém disse algo que você não é, se entristeceu, não acredita mais, mas Deus está te animando hoje. Não importa o que Eliabe falou, importa o que está sobre a tua vida, e sobre a tua vida existe uma palavra ministrada hoje, que é a palavra de vitória, é uma palavra de ânimo, uma palavra que você vai chegar, não vai parar coisa nenhuma. Levanta-te nesta noite e receba de Deus, receba do Espírito Santo a unção, a graça, o poder. Recebe em nome de Jesus, recebe nesta noite algo da parte do céu, que o Espírito Santo possa lhe encher enquanto eu estou ministrando, que sobre a tua vida, em nome de Jesus, seja ministrado o mesmo Espírito que estava sobre Davi. Ele está nesta noite te fortalecendo, te dando graça, te dando entendimento, te dando estratégia. Levanta deste lugar em nome de Jesus e caminha, porque Deus será contigo. Aleluia. Aleluia, aleluia. A partir deste momento, Davi, ele chega até onde Deus queria. Ele fala com aquele que Deus queria que ele falasse. Aleluia. Rompa Eliabe aí. Vamos sair fora de Eliabe. Vamos falar com gente que entende do propósito, que tem fé. Aleluia. Vamos conversar com gente que tem fé, porque palavras negativas, irmão, o mundo está cheio. Pare de conversar com pessoas que desanimam você. Saia do meio de pessoas negativas que olham para você e a única coisa que falam só sabem zombar. Só sabe olhar para a tua aparência e te julgar. Em nome de Jesus, sai da roda dos escarnecedores. Salmista Davi, ele aprendeu isso. Eu tenho que falar com pessoas que têm fé, com pessoas que entendem a linguagem da fé. Porque existem pessoas que não acreditam. E não somente como não acreditam, como zombam. E o salmista, no Salmo 1, ele fala o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores ou zombadores. Percebe-se que no Brasil hoje existe um espírito, aleluia, de zombaria. O brasileiro hoje já está acostumado a fazer piada com tudo, até com a desgraça alheia. Esse espírito de zombaria, a Bíblia, ela condena.
Pessoas que dão lugar a espíritos de zombaria, fazem piada com tudo, até mesmo com as coisas sagradas. Fizeram com Jesus, zombaram. Existiam zombadores lá quando Jesus estava andando nesse mundo aqui, dizendo que ele estava endemoniado. Pessoas que se levantam para colocar o descrédito no seu nome. Mas eu vou profetizar algo de Deus aqui. Não adianta. Não adianta. Pode zombar, pode colocar descrédito, pode fazer memes. A unção que está sobre a vida daquele a quem Deus escolheu vai mostrar para o zombador que a unção não é brincadeira. Que a unção não é coisa de se brincar. Tem muita gente que vai pagar um preço caro quando Jesus voltar, por não acreditar, por zombar, por desmerecer a mensagem. Por dizer o que não deve, falar o que não deve. Paulo, ele escreve uma coisa em Gálatas, acerca dos zombadores. Ele fala o seguinte: não se deixe o homem não se engane o homem. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, você pode brincar com tudo, mas não brinque com Deus. Com as coisas santas de Deus. Com Deus não se brinca. A humanidade hoje faz zombaria, faz memes, zombam. Mas quando vier o dia, que está para acontecer o dia, o tão grande dia, não vamos falar sobre isso hoje, mas o grande e terrível dia do Senhor, que tantos profetas profetizaram, inclusive Jesus, esse mundo terá conhecimento que a Bíblia não é uma ficção, que a Bíblia não é brincadeira. Jesus, quando ressuscitou, ele disse: passará os céus, passará a terra. Ou melhor dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E em outro episódio, falando aos discípulos, ele disse: passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Com Deus não se brinca. Cuidado, você que gosta de zombar, gosta de fazer piada com as coisas divinas. De Deus ninguém zomba. Porque a palavra, ela vai se cumprir. E o salmista sabia que não deveria permanecer no lugar, no meio, ou se assentar na roda de pessoas que zombam. Mas no versículo 2 ele diz:
primeiro salmo. Mas antes tem um prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Davi prosperou. As palavras que Eliabe liberou acerca de Davi não puderam impedir Davi de ser vitorioso naquela peleja. Mais uma vez, o Senhor, Ele reforça através da sua palavra. Se desvie de Eliabe. Vá de encontro com o propósito. Fale com pessoas que realmente têm temor a Deus, que creem na mensagem. E deixe Eliabe, porque na hora certa, no momento certo, Eliabe entenderá que aquilo que você prega, que aquilo que você está dizendo, vai se cumprir. Que nessa noite você tome uma decisão e saia deste momento de desesperança, deste momento de tristeza, por conta de palavras negativas que você ouviu, ou por conta de pessoas que não acreditam na mensagem, naquilo que Deus colocou na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração agora. E todo mal que está contra a tua vida aí, aonde você estiver, no momento em que você ouvir esta mensagem, seja de dia, de tarde, à noite, seja hoje, amanhã, o ano que vem, enfim, no momento em que você ouvir, que o Deus que eu sirvo, o Deus que Davi servia, ele vai entrar no campo de batalha, aonde você está, vai te dar coragem, vai te levantar, e você vai ver esse gigante cair por terra. Feche o teu olho neste momento. Nós vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, sobre a vida deste homem, desta mulher, existe uma escolha, Pai. Ó Deus, e as palavras derrubaram pessoas, ó Pai, assim como Eliabe, se levantaram contra o ministério, contra a sua escolha a respeito deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Ó Deus, e ele foi acusado, ela foi acusada por pessoas de presunção, de querer se aparecer, de ser até maldosos, por não serem bem interpretados. Mas nesta noite, Pai, na unção do Teu Espírito, eu profetizo sobre esta vida, que a Tua unção vai alcançá-los agora neste momento. Que o Senhor irá, Senhor, entrar dentro deste quarto, desta sala, desta cozinha. Ó Senhor, dentro desse metrô, deste ônibus, deste carro, aonde essa pessoa estiver, Deus, em nome de Jesus, eu proclamo sobre esta vida a libertação. Eu libero sobre esta vida a cura. Traga sobre este ambiente que agora, neste momento, ó Deus, está rodeado de demônios que lutam diariamente na mente, no coração, trazendo desânimo, trazendo o desencorajamento, a desesperança. Mas nesta noite eu te repreendo em nome de Jesus. Que toda ordem de demônios em nome de Jesus venha cair por terra agora. Liberta esta vida.
sai desta casa, sai deste ambiente, sai da vida desta pessoa agora. Eu te expulso em nome de Jesus. O Rabai Comenece Andaramasúria. Em nome de Jesus, coloca por terra, Pai, hoje, neste momento desta oração, todo mal contra esta vida, todo mal contra esta pessoa, coloca por terra em nome de Jesus. Todo mal agora vai batendo em retirada desta casa, vai soltando este coração, esta mente, vai em nome de Jesus embora desta casa. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai desta casa agora, eu te expulso, demônio, eu te expulso desta casa, deste lar, em nome de Jesus, vai embora agora. Em nome de Jesus, sobre a minha mão está Alabai, Comenece, Andarabachandarabás. Em nome de Jesus, a unção. Ora, Blanto, Comenece, Andarabachébria. Em nome de Jesus, sobre a vida de muitos que vão ouvir este vídeo. Raplou que antore bete que assúria. Em nome de Jesus, cura este enfermo, cura esta enferma. O ricai anda subterra. Em nome de Jesus, cura de toda enfermidade. Em nome de Jesus, não existe mal que possa resistir ao teu nome, Senhor. Cura esta pessoa que foi desenganada pelos médicos, que foi desenganada pela medicina, talvez esteja com câncer, talvez esteja com HIV, não sei, talvez esteja com nódulo, talvez esteja, meu Deus, neste momento, ó Deus, decretado pelo inferno, ó Deus, algo sobre esta vida, mas nesta noite o Senhor é o Deus que muda decreto, o Senhor é aquele que rasga laudos, o Senhor é aquele que coloca este câncer para fora, o Senhor é aquele que abre os olhos do cego, o Senhor é aquele que faz o surdo ouvir e o mudo falar. Cura este enfermo neste momento, se está paralítico, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar este paralítico, que ele possa deixar essas cadeiras de roda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal vai soltando as amuletas, vai colocando por terra em nome de Jesus esta enfermidade, este demônio, Pai, que trouxe a paralisia para esta pessoa, para este homem, para esta mulher, para esta criança, em nome de Jesus, solta as pernas dele, solta as pernas dela, em nome de Jesus, levanta e anda em nome de Jesus, assim diz o Senhor para a tua vida. Fala, meu Pai, com o teu povo, fala com os teus escolhidos nesta hora. O Senhor é aquele que muda a história hoje, o Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é aquele que faz acontecer o impossível se tornar possível, que nesta hora, em nome de Jesus, tudo aquilo que está sendo profetizado se cumpra sobre esta casa, sobre a vida desse escolhido, sobre a vida dessa escolhida, e que assim como a tua palavra diz, o Senhor possa, ó Deus, levantá-los com grande poder e que eles possam dar testemunho daquilo que o Senhor está realizando nesta noite, nesse dia, nessa tarde, nesse momento em que está tendo esta ministração sobre a vida dessa pessoa. E desta maneira, Pai, em concordância com o teu Espírito e aquele que está me ouvindo e participando com fervor, com fé, diga amém e graças a Deus. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa continuar realizando não somente isso, mas muito mais, além do que você imagina. Vou pedir a todos que orem por mim, continue orando por mim, orando pela minha família, que daqui o irmão Marcos vai estar orando por vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe com
com aquelas pessoas que você crê que vai edificar. E dessa forma você vai estar ajudando a esta mensagem chegar a mais corações, a mais vidas. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando de Davi. Nós vamos continuar dizendo, né? Ou melhor, aprendendo com o posicionamento que Davi teve. Davi não parou diante de Eliabe. Você não vai parar também. No próximo conteúdo nós vamos falar sobre o momento em que Davi ele é apresentado a Saul. Quem sabe quem não é Saul? Quem não sabe que é Saul? Saul era o rei que havia desobedecido a Deus. E pela desobediência não tinha condição nenhuma de enfrentar gigante. Mas Davi estava em obediência, tinha disposição, tinha escolha, tinha unção, tinha capacitação em favor dele. Nós vamos aprender ali, no próximo vídeo, como se comportar, como se apresentar. Meu Deus do céu. Deus vai te ungir de uma maneira tão grande, mas tão grande. O campo inteiro vai entender que Deus é na tua vida. Eu recebo ordem de Deus aqui para transmitir. Existe algo de Deus para se revelar sobre a tua vida que vai espantar a muita gente aí. E o Senhor, ele se responsabiliza por aquilo que está sendo ministrado nessa noite. Vai haver um grande rebuliço de Deus. Alablacai andar calamassuri. Vai haver um grande movimento de Deus na terra. E todos entenderão que Deus é na tua vida. Que o Senhor seja contigo, Davi. Que o Senhor esteja contigo em todo o lugar que você plantar as pés, pisar os teus pés. Na próxima vídeo a gente vamos falar sobre o diálogo de Davi com Saul e a disposição de Davi em encontrar com o gigante no campo de batalha. Que você possa estender a sua mão aí onde você está, as duas mãos, e receber a bênção apostólica, que fala desta maneira: que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, e todos aqui de uma maneira só digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.